desafio. Quando eu conheci o texto, eu estava até na época da escola, eu estava com a Drica Costa, né, que hoje trabalha na companhia, e a gente procurava um monólogo feminino para montar. Procurando, achamos Adorável e Desgraçada, achei o texto super interessante. E Leila Assunção, bom, vamos perguntar nas BATs como é que é a questão dos direitos autorais. E eles me disseram, não pede, é complicado, Adorável está com montagem, adiamos. Uma outra época também eu quis montar, adiamos de novo. Até que chegou um dia que eu e Luciana Zarani, eu falei para ela, você tem que fazer um monólogo feminino, assim, você está pronta, está preparada para isso, acho que é um desafio que vai ser super legal para mim, para você, e vai ser bom para a companhia. Adorável Desgraçada. Leu assim, adorou, né? Achou super interessante. Fui na SBAT, fiz o projeto, não confiei. 20 dias depois, 30 dias depois, chegou na minha casa a autorização para montar o texto. Então eu falei assim, opa, aquilo foi uma surpresa, eu falei, temos que montar. Agora não tem como voltar atrás, vamos fazer. Bom, a Adorável Desgraçada, quando o Igor me propôs o texto, eu fiquei com um pouco de receio, porque eu já tinha assistido um monólogo que eu tinha achado muito bom e achava que, não sei se eu estava preparada para encarar o desafio. A coisa mais interessante que eu acho que nós fizemos com Adorável Desgraçada foi a desconstrução que nós fizemos com o texto. Foi a transformação de todos aqueles elementos de cena que a Leila Assunção colocou no texto dela, de árvore de Natal, de sofá, de objetos, numa mala e num cubo e numa atriz completamente sozinha, né? Então o telefone foi substituído por um som. A televisão foi substituída por uma mala que virava sofá, e que vira mala, e que vira televisão, e que vira a caixinha de surpresa que a Guta tem para falar todas as verdades que ela tem em relação à amiga dela, Maribel. Então, o início do, do trabalho foi uma coisa assim bem lenta, bem diferente dos outros, assim, porque afinal de contas eu estava sozinha, então eu tive que ficar sentada com os outros me assistindo. Isso me dava um pouco de medo, de vergonha, de receio, de angústia, de um monte de coisa, tudo junto na mesma hora. E o Igor falando assim, não, porque só tinha eu, então ele falava diretamente para mim e eu sabia que tudo que eu fizesse estaria ali, o público inteiro ia ver e tudo que rolasse durante o espetáculo estava tudo nas minhas mãos. Como espectador, quando eu vi Adorável, eu vi uma linguagem completamente diferente, um monólogo, e a Leila Assunção ela tem essa característica de escrever sobre a alma feminina. Adorável e Desgraçada é um monólogo. Então, assim, uma companhia de 5 atores, poder fazer, ter a oportunidade de fazer um monólogo, eu acho isso absurdamente, assim, importante para o ator, entendeu? Ele ser valorizado para ele poder ter a oportunidade de fazer aquele espetáculo, entendeu? E como é uma peça que trata de coisas muito profundas, acho que do ser humano, e por mais que tenha, assim, eu me diverti, assim, achei coisas super engraçadas, mas se você parasse para pensar, você ia ver o que é que estava querendo ser dito por trás daquilo. Então, foi isso, quando eu vi, eu falei assim, nossa, como é legal isso, poder, assim, saber que a companhia tem essa diversidade, pode fazer coisas tão diferentes. A Luciana faz isso de uma forma muito bonita, muito simples, a personagem é uma coisa, ela tem uma riqueza interior assim absurda e a Luciana faz com uma competência muito grande isso. É um espetáculo muito bonito, muito difícil de fazer. E foi muito interessante porque eu tive que descobrir um pouco da minha voz, eu tive que descobrir uma voz para a Guta, uma voz para Maribel, um corpo para a Guta, um corpo para Maribel, que para o Silveirinha depois. E eu também ajudei no figurino da Adorável e foi muito assim, eu como atriz visualizando aquela roupa que foi me inspirando
para poder fazer a personagem. Então, o meu processo também com o figurino foi muito importante para mim como atriz, porque conforme o Igor falou que ele queria, que ele imaginava a roupa, eu fui fazendo, eu e o Alexandre, a gente foi desenhando, foi montando e foi me trazendo signos, assim como a maquiagem. A direção foi muito importante, assim, a direção pro monólogo, porque você recebe o texto e ela faz duas personagens, então, assim, dele dá as diretas, assim, para ela. Agora, tipo, é essa personagem, então se preocupa em mudar a tua voz, em mudar o seu corpo, em mudar o seu olhar, né? E ela faz uma outra personagem, então é uma outra voz, é um outro comportamento, uma personalidade diferente. Então, assim, foi um espetáculo muito bem dirigido. A peça foi ganhando uma elaboração mais da interpretação da Luciana, o texto mais dramático foi cortado, o texto que de repente era um pouquinho mais cômico foi voltando, e quando a gente se apresentou em Campos agora em 2003, no final de 2003, foi muito interessante ver aquele resultado do público. As pessoas riam com o espetáculo. As pessoas riam de piadas do Karl Marx, que é uma piada que ninguém ria, porque a Luciana foi desenvolvendo um teor de interpretação que isso possibilitou, né, o espetáculo ir crescendo nesse sentido. Essa percepção que ela teve como atriz, mais do que eu tive como diretor, porque o espetáculo ficou pronto, mas o fazer dela durante o tempo fez com que ela elaborasse o espetáculo e fizesse o espetáculo chegar a onde chegou. Eu acho que ela mostrou que ela estava preparada para fazer um monólogo. Eu acho que foi um marco na vida dela. Eu acho que o primeiro monólogo a gente nunca esquece. E tem muitos atores de 50 anos que nunca chegaram a fazer um monólogo. E eu acho que esse é um mérito muito grande dela, que ficou sozinha em cena. Eu acho que foi muito legal. A ideia do Carlitos surgiu, eu não sei exatamente quando surgiu a ideia do espetáculo Carlitos. Eu acho que surgiu de uma necessidade de fazer um trabalho corporal com a companhia. Quando a gente trabalhou com as margens, eu percebi que a companhia precisava